o assassino das máquinas de venda. Apesar de não ser muito comum no Brasil, máquinas de venda automática fazem parte do cotidiano de diversas pessoas mundo afora. Em 30 de abril de 1985, um caminhoneiro de 45 anos parou próximo a uma máquina de refrigerante em Fukuyama, no Japão. Exausto após um longo turno, ele procurava uma bebida energética para manter o ritmo até o final do dia. Quando se aproximou da máquina, algo inesperado chamou sua atenção. Uma garrafa de Orura Namini já estava na bandeja de retirada. Pensando estar com sorte, o motorista não perdeu tempo. A pegou e bebeu. O que ele infelizmente não sabia era que aquela seria a última bebida de sua vida. Assim que bebeu, sentiu um ardor amargo percorrendo a garganta, seguido por um forte enjoo. Em poucos minutos ele estava caído na estrada, sofrendo dores intensas. Um pedestre o viu, ligou para a ambulância e o levaram a um hospital nas proximidades, onde os médicos descobriram uma quantidade letal de dicloreto paraquat em seu organismo. O paraquat era um herbicida muito usado no Japão naquela época e, embora eficaz contra pragas, é extremamente tóxico para seres humanos. Quando ingerido, provoca náuseas severas, inflamação da garganta, queimaduras químicas internas e, eventualmente, a morte. Por isso, mais de 70 países já proibiram a substância. Mesmo sabendo da causa da intoxicação, os médicos não tiveram como salvar o homem. Não existia antídoto para aquele veneno, nem na época nem hoje. Após sobreviver por cerca de um mês, o caminhoneiro faleceu em 30 de maio de 1985. Inicialmente, os investigadores acreditaram que o trabalhador poderia ter se contaminado acidentalmente durante o serviço. Contudo, ao analisar os registros de sua empresa, não encontraram nenhum indício de contato com o herbicida. Isso os fez concluir que a substância havia sido misturada à bebida que ele acabou de consumir, momentos antes de desabar em agonia. Sem pistas concretas, não foi possível determinar se se tratava de homicídio ou de suicídio, e o caso acabou sendo arquivado. Embora hoje pareça improvável, vale lembrar que, em 1984, o paraquat ainda era vendido livremente no Japão, sem necessidade de receita ou identificação. Aproximadamente 1.400 pessoas usaram o químico como veneno naquele ano, o que torna plausível a hipótese de suicídio. Entretanto, quando os investigadores estavam prestes a desistir, surgiram novas mortes. Mais 2 vítimas foram encontradas em 5 de setembro, outra 6 dias depois e mais uma 2 semanas depois. Ficou claro que alguém estava deliberadamente contaminando bebidas de máquinas de venda automática por todo o país. Tratava-se de um assassino em série. Esse criminoso mostrou-se extremamente meticuloso. Não deixou impressões digitais, nem vestígios de DNA nas latas adulteradas e escolheu máquinas localizadas longe de câmeras de segurança. Talvez você se pergunte o porquê das pessoas consumirem as bebidas contaminadas. Um dos motivos é, obviamente, por se tratarem de bebidas de graça, prontas para serem consumidas. Mas há ainda mais um motivo, esse no qual contribuía ainda mais para os japoneses consumirem a bebida sem se preocupar com possíveis problemas que poderiam vir a decorrer da mesma. Na época, havia uma promoção Compre 1 e Leve 2 em vigor, além de campanhas publicitárias que incentivavam o consumo entre o público jovem. Muitas vezes, quem comprava o combo deixava a segunda garrafa de maneira gratuita ao lado da máquina, como um presente para o próximo cliente. Essa prática era tão comum que ninguém suspeitava da bebida extra. O método foi mortalmente eficaz. Até o final de 1985, o assassino das máquinas já havia ceifado a vida de 12 pessoas e ferido gravemente outras 35. Ele atuava em várias regiões, oeste, centro do Japão e até Tóquio, dificultando a localização do autor. A ausência de provas também impediu a descoberta de seu motivo. Algumas teorias apontavam para a extorsão contra a Atsuka Pharmaceutical, fabricante da Orura, lembrando o caso dos Homens Misteriosos dos 21 Rostos, que, em 1984, ameaçaram envenenar produtos alimentícios caso não recebessem pagamento. Contudo, a Atsuka nunca recebeu exigências ou cartas de chantagem do culpado. Outras hipóteses surgiram quando o assassino passou a usar diferentes marcas, como a Real Gold e até Coca-Cola. O professor de Sociologia Criminal de Tóquio, Hayakiwa, sugeriu que a motivação poderia estar ligada ao intenso estresse da vida japonesa, pressão no trabalho, superlotação e a necessidade de descarregar frustrações. Não é raro que japoneses, sob enorme pressão, busquem
alívio ferindo alguém. O agressor pode até ficar observando quem compra a bebida envenenada, sentindo-se aliviado ao ver o efeito, afirmou. Mesmo assim, essa explicação não trouxe novos indícios para a captura. Diante da estagnação, as autoridades lançaram, em 27 de setembro, uma campanha nacional pedindo que a população evitasse bebidas gratuitas suspeitas, verificasse bem as tampas antes de consumir e que os donos de máquinas revisassem seus estoques. Então, em 17 de novembro, a onda de mortes cessou abruptamente após o envenenamento de uma adolescente de 17 anos, a única mulher a morrer nesse caso. Alguns especularam que o assassino teria um código moral que o impedia de matar mulheres, mas isso não passa de conjectura. Sem evidências, o responsável nunca foi identificado, tornando o caso um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal japonesa. O assassino da I-70. Robin Fuldall, graduada de 26 anos da Indiana University, trabalhava em uma loja Payless Shoes Source, próxima à rodovia I-70, em Indianápolis, no ano de 1992. No dia 8 de abril, que deveria ser seu dia de folga, recebeu um telefonema do gerente pedindo que cobrisse o turno de um colega que havia faltado. Relutante, ela chegou ao estabelecimento às 10 horas. Tudo transcorreu normalmente até às 14 horas, quando o gerente tentou entrar em contato por telefone, mas Robin não atendeu. Após algumas tentativas frustradas, ele ligou para o posto de gasolina Speedway, ao lado da loja. Um funcionário, amigo de Robin, dirigiu-se ao Payless para verificar se ela estava bem. Ao entrar, encontrou a loja ligeiramente bagunçada. Alguns pares de sapatos desaparecidos, o caixa aberto e vazio e nenhum sinal de Robin. O colega gritou seu nome, esperando que ela estivesse nos fundos, mas nada ouviu. Preocupado, ligou para a polícia por volta das 14h20. Os policiais chegaram rapidamente e iniciaram a busca. Não demorou muito para encontrar Robin caída no escritório dos fundos, coberta de sangue. Já era tarde demais. Enquanto interrogavam, um empregado da loja vizinha relatou ter visto um homem estranho perambulando perto do Payless algumas horas antes. Segundo ele, o indivíduo sentou-se na calçada por cerca de meia hora, mexendo em sua bolsa e observando a loja. Pouco depois, o mesmo homem foi visto tentando pegar carona para a Interstate 465, a menos de 1 quilômetro do estabelecimento, mas a distância impediu que a polícia visse seu rosto claramente. Sem testemunhas e com o caixa vazio, os investigadores classificaram o caso como um roubo que deu errado. Contudo, 3 dias depois, duas jovens, Patricia Smith, de 23 anos, e Patricia Makers, de 32 anos, foram assassinadas em uma loja de noivas em Wichita, na I-70. Enquanto esperavam um cliente para recolher um pedido, um homem entrou, apontou uma arma e as executou com tiros na parte de trás da cabeça. Ao sair, cruzou com o cliente real, apontou a arma para ele e tentou forçá-lo a entrar na parte de trás da loja. O cliente fugiu, escapando por pouco, e ajudou a polícia a fazer um esboço do assassino. O desenho não trouxe avanços significativos, mas ficou claro que se tratava de um assassino em série. Em 7 de maio, mais 3 vítimas foram encontradas em pequenas lojas ao longo da I-70. Os esboços continuaram a ser elaborados, mas o criminoso desapareceu da ativa até 1993, quando reapareceu na I-35, no Texas, matando mais 3 pessoas. Ele tentou mudar a arma para despistar a polícia, mas os investigadores notaram semelhanças nos padrões. Uma das vítimas, Vicky Webb, sobreviveu a um disparo no pescoço. Seu testemunho seria crucial se o assassino fosse capturado. O assassino da I-70 nunca foi preso e o caso ficou frio por quase 3 décadas. Em 2021, a polícia divulgou imagens de câmeras de um homicídio de 2001. O suspeito nelas apresentava forte semelhança com os esboços do assassino da I-70, oferecendo uma pista potencial. Ainda assim, o autor permanece foragido e a esperança é que em breve ele seja localizado antes que cometa novos crimes. O caso dos Smiley Face. Em 17 de fevereiro de 1997, Patrick McNeil, de 21 anos, saiu à noite com amigos e acabou bebendo demais no bar Dapper Dog, em Manhattan. Após vomitar no banheiro, ele saiu desorientado, dirigindo em direção à 90ª Street, perto do East River. Esse foi o último momento em que alguém o viu vivo. Por 50 dias, as autoridades buscaram sem sucesso. Em 7 de abril de 1997, o corpo de Patrick foi encontrado nas águas do East River. O sargento Kevin Gannon, da Divisão de Investigação Especial da Polícia de Nova York, foi chamado para examinar a cena. Embora experiente, ele ficou incomodado pelos detalhes. O cadáver não apresentava o grau de decomposição esperado para alguém que ficou submerso por quase 2 meses, e havia marcas de queimadura que sugeriam restrição antes da morte. Ainda assim, sem evidências claras, o caso foi oficialmente
oficialmente classificado como acidente. Um ano depois, em 13 de fevereiro de 1998, outro corpo foi recuperado no mesmo trecho do rio. Lawrence Ari Andrews, de 22 anos, desaparecido na véspera de Ano Novo após comemorar na Times Square. Kevin percebeu semelhanças assustadoras entre os dois casos. Ambos jovens brancos, promissores, desaparecidos em uma das cidades mais movimentadas do mundo, com corpos pouco decompostos e sinais de restrição. Ele então juntou esforços com o detetive Anthony Dart e o professor de justiça criminal Dr. Lee Gilbertson, ampliando a pesquisa para casos semelhantes em todo o país. O trio encontrou 45 ocorrências de jovens mortos em circunstâncias quase idênticas: festas de bebida, desaparecimento breve e, posteriormente, achados em corpos d'água. A maioria eram homens brancos, com carreiras técnicas promissoras. Em pelo menos uma dúzia dos locais, grafites de rostos sorridentes foram encontrados próximos aos corpos. Dessa constatação, nasceu a teoria dos assassinatos Smiley Face, que sugere que esses homicídios não foram acidentes, mas sim atos de um assassino em série ou de um grupo organizado. O padrão inclui intoxicação, restrição e o símbolo de uma cara sorridente como assinatura. Contudo, a teoria é contestada. A professora de perfis criminais, Pat Brown, a descreve como absurda, argumentando que o smiley é um símbolo tão comum que pode aparecer em qualquer área de 5 milhas quadradas. O FBI também rejeitou a hipótese, afirmando não ter encontrado evidências que liguem esses casos a um serial killer. A maioria parece afogamentos relacionados ao álcool. Mesmo com o ceticismo institucional, os 3 investigadores continuam buscando provas que sustentem sua teoria. Caso estejam corretos, isso significaria que um dos serial killers mais perversos da história dos Estados Unidos ainda está à solta, por mais que eu ache isso algo pouco provável. O assassino de facas de Little Rock, deixando o caso mais assustador para o final. Em 11 de abril de 2021, a polícia de Little Rock recebeu um alerta de emergência na South Pulaski Street, indicando um possível homicídio. Ao chegar, encontraram uma mulher de meia-idade caída na rua, esfaqueada por todo o corpo. A vítima era Deborah Walker, de 41 anos, sem teto na época. Ela foi rapidamente levada ao hospital, onde os médicos confirmaram que recebeu, no mínimo, 15 facadas. Apesar de ter passado horas sangrando na rua, Deborah sobreviveu e recobrou a consciência ainda no mesmo dia. Os investigadores a interrogaram no hospital para obter informações sobre o agressor. Ela relatou que o ataque ocorreu entre 1h e 4h da madrugada, ainda escuro, e que viu apenas a silhueta de um homem alto, negro, com porte magro. Em casos típicos, essa descrição seria insuficiente para gerar pistas, mas o que chamou a atenção foi que o perfil coincidiu exatamente com o de outro agressor responsável por um crime ocorrido 8 meses antes na mesma região. Em 20 de agosto de 2020, Larry Eugene McCann, de 64 anos, foi internado após uma emergência médica. Recebido no hospital, recebeu alta na manhã seguinte. Quando a equipe tentou contatar sua filha, Sarah, ela não atendeu. O hospital, então, lhe forneceu informações sobre um abrigo para sem-teto próximo e um token de ônibus para chegar lá. Sarah chegou ao hospital horas depois, descobrindo que o pai já havia sido liberado. Ao procurar no abrigo, ninguém sabia do paradeiro dele e ela acabou registrando um boletim de desaparecimento. 2 dias depois, em 24 de agosto, Sarah recebeu a chamada temida. O corpo de Larry foi encontrado na South Gain Street por volta das 2h da manhã. Ele foi identificado pelos documentos de alta hospitalar que ainda carregava. O cadáver apresentava múltiplas facadas e já estava sem vida quando a polícia chegou, sendo registrado como homicídio. Não havia testemunhas nem evidências no local, mas ao analisar as residências vizinhas, a polícia encontrou um vídeo de câmeras de segurança que mostrava um homem caminhando pela rua, avistando Larry, aproximando-se dele, esfaqueando-o, tentando fugir, voltando e desferindo outro golpe fatal antes de partir. O suspeito do vídeo correspondia ao que Deborah descreveu, levando os investigadores a concluir que ambos foram vítimas do mesmo
agressor. A investigação também vinculou esse criminoso a outro homicídio ocorrido em 23 de setembro de 2020. Jeff Welch, de 62 anos, sem teto, encontrado com uma facada na nuca na varanda de sua casa abandonada. Com 3 ataques ligados, ficou claro que a cidade enfrentava um assassino em série. Pouco depois, em 12 de abril de 2023, outro corpo foi encontrado no viaduto da Wright Avenue. Todos os casos tinham em comum as vítimas sem teto e o horário entre 1h e 4h da manhã, mas não havia um padrão evidente de escolha. O medo se espalhou entre os moradores de Little Rock, que temiam ser os próximos alvos. A polícia de Little Rock, então, passou a chamar o agressor de Little Rock Slasher e lançou um apelo à população, oferecendo uma recompensa de $20 mil por informações. Eles pediram que quem possuísse câmeras de segurança nas áreas afetadas entrasse em contato pelo número 501-3. Apesar do material de vídeo que mostrava o suspeito, o slasher nunca foi capturado e o caso permanece sem solução oficial. Entretanto, um blog de Arkansas chamado Snarky Media Report realizou sua própria investigação. Segundo os autores, conversaram com moradores locais e com Deborah, que já teria identificado seu agressor. Eles alegam ter descoberto a identidade do homem, revelando que ele já cumpriu 2 penas de prisão no estado por crimes de violência doméstica, tem histórico de abuso de drogas e apresentava comportamento agressivo. O blog afirma ainda ter obtido foto do suspeito junto ao seu antigo locador. Curiosamente, eles dizem que entregaram todas as informações às autoridades, mas a polícia de Little Rock não avançou no caso. O blog também divulgou um vídeo em que o prefeito e o chefe de polícia se recusam a responder perguntas, sugerindo algo obscuro nos bastidores. Não há como confirmar a veracidade das alegações do Snarky Media. O que se sabe é que a maioria dos dados coletados por eles coincide com o que as autoridades divulgaram, exceto pela idade do suspeito. Enquanto a polícia acredita que o agressor seria jovem, possivelmente na casa dos 20 anos, o blog afirma que ele tem 46. Seja qual for a verdade, o assassinato em série de Little Rock continua sem solução e o criminoso ainda pode estar à solta.